Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical Online da Igreja Presbiteriana de Niterói. Nessa noite, antes de começarmos, eu quero convidar você a estar conosco aos domingos pela manhã, logo após o culto matutino. Já retornamos às nossas aulas de Escola Dominical presenciais. Então, todos os domingos, depois do culto matutino, nós reiniciamos as nossas aulas de escola dominical. Por ora, até o final do ano, as aulas de escola dominical online também serão veiculadas para que, à medida em que nós estivermos retornando às nossas atividades normais, aqueles irmãos que ainda precisam permanecer em casa em função de comorbidades ou outros motivos, também estejam participando, tendo um momento de escola dominical. Mas eu quero convidar a você que pode, a você que já tomou aí a sua segunda dose, já está caminhando para a terceira dose, você que já voltou ao trabalho, já voltou a outras atividades, nesse momento de flexibilização, esteja conosco também na nossa escola bíblica dominical presencial, onde juntos podemos estudar a palavra de Deus e, inclusive, interagir, respondendo as perguntas à medida em que vamos estudando. Nesse momento devocional que antecede o nosso estudo de hoje, eu convido você a cantar junto comigo o hino de número 135 do nosso Inário Novo Cântico, Mais de Cristo. Cantemos, suplicando ao Senhor que nos conceda cada vez mais do seu amor, do seu poder, da sua graça. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mas mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mas mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Santo e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, o nosso Redentor, nós confiamos, nele nós nos colocamos, nós te bendizemos por meio de Jesus. Agora, Pai querido, quando vamos estudar a Tua palavra, nós te imploramos por graça, te imploramos por paz, te imploramos por sabedoria, por iluminação do Teu Santo Espírito. Pai querido, por favor, nos conduz cada vez mais a conhecer mais de Jesus Cristo e assim refletir a glória de nosso Salvador. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Nossa aula de hoje dá continuidade aos nossos estudos sobre a Cristologia reformada, os estudos sobre a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. A partir de hoje, nós vamos começar a uma abordagem histórica a respeito do nosso Senhor. E eu gostaria de, junto com você, abrindo essa aula, abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, e a partir daí nós vamos fazer algumas observações interessantes a respeito do nosso estudo de Cristologia. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39, assim nos afirma: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É realmente interessante ouvir essas palavras da boca de Jesus, que nos orienta a examinar a palavra de Deus. No caso específico aqui, ele se dirigindo aos judeus enquanto explicava a sua missão, o nosso Redentor está ordenando que aquelas pessoas, elas se voltassem para as Escrituras do Antigo Testamento, Escrituras que falavam a respeito de sua vinda, através dos vários textos,
seja através dos patriarcas, seja através dos livros históricos que mostram como o povo de Israel se desenvolveu em uma nação, um estado, nação, e mesmo através dos livros proféticos que vão nos mostrar de uma forma muito bonita as profecias a respeito do povo de Israel e do Messias que viria. Pois bem, o fato é que Jesus é um personagem histórico. Jesus, de fato, é o Filho de Deus encarnado, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E ao estudarmos a palavra de Deus, nós vemos que ele é anunciado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, à medida em que ele vai se revelando pessoalmente aos seus discípulos, ele vai sendo reconhecido como aquele que havia sido profetizado, aquele que havia sido anunciado, aquele que havia sido prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Se nós somos cristãos é porque cremos em Cristo Jesus, o Cristo. E o que é que nós conhecemos dele? O que as Escrituras nos ensinam é o que nós conhecemos de Jesus. Elas são a nossa única e infalível regra de fé e de prática. Jesus não é uma abstração, meus irmãos. Jesus, ele não é uma ideologia, mas a vida e a obra de Jesus se deram no tempo e no espaço. Jesus não é um mero conceito. Jesus é um personagem histórico, uma pessoa divina humana. E ainda hoje, o nosso Jesus se manifesta àqueles que creem no seu nome. A sua história e a sua obra estão registradas nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. O mistério da encarnação é o cerne da nossa pregação. Jesus é o próprio Deus encarnado, que se revela pessoalmente, que veio ao mundo para buscar o ser humano perdido. Ele viveu como humano, mas ele não pecou. Antes, ele obedeceu a lei em nosso lugar e ele pagou o preço por nossos pecados, sendo castigado em nosso lugar. Nós partimos da verdade bíblica que Jesus é Deus, mas nós devemos lembrar que ele veio até nós, nos aproximando o seu reino. Interessante que Mateus capítulo 3, versículo 2 e Mateus 4, versículo 17 dizem que está próximo o reino dos céus. O termo próximo, ele não se refere estritamente a um tempo futuro, na ideia de que está próximo em algo que vai vir, mas literalmente. Esses textos nos trazem a ideia de que algo nos foi aproximado e, portanto, esse algo está perto, esse algo pode ser alcançado, está palpável, está à vista daqueles que ouvem a mensagem. Jesus se revelou a nós. E é por isso que nós vamos estudar a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar a pessoa de Jesus Cristo a partir da sua obra. Então, deixa eu fazer a proposta dessas próximas 4 aulas que nós vamos ter. Nós vamos estudar a pessoa do nosso Senhor Jesus. Mas para entender a pessoa do nosso Senhor Jesus, nós precisamos entender a obra do nosso Senhor Jesus, as suas realizações. E assim, à medida que nós nos aproximamos do homem-Deus, como ele se revelou a nós, conforme está na primeira epístola de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, aqueles que vimos, ouvimos, que nossas mãos tocaram, à medida em que nós vamos estudando a sua pessoa, através da sua revelação, da sua obra, essa pessoa humano-divina, esse homem-Deus, nós possamos adorá-lo na plenitude da sua divindade, como nós lemos em Colossenses capítulo 1, verso 17 e verso 19. Nós vamos ver como as Escrituras se referem a Jesus, relacionando 4 classificações da sua obra, das suas realizações, dos seus feitos. Esse roteiro que eu estou seguindo nessa nossa exposição é a partir do livro Cristologia do Novo Testamento de Oscar Cullmann. Esse escritor muito bem captou que os nossos primeiros irmãos, eles viram Jesus encarnado. Eles conheceram o nosso Salvador como um ser humano. Ele foi reconhecido, em primeiro lugar, em figura humana. E à medida em que Jesus conversou com eles, à medida em que Jesus andou com eles, à medida em que Jesus esteve com eles e realizou sinais diante deles, as profecias do Antigo Testamento foram sendo compreendidas, mormente depois da ressurreição e ascensão de Jesus, e assim, pela obra do Espírito Santo,
os nossos irmãos foram compreendendo a plenitude de Jesus Cristo, tal como revelado na sua revelação. E assim nós vamos ver como as Escrituras se referem a Jesus, relacionando 4 classificações da sua obra, das suas realizações, dos seus feitos. Primeiro, a obra terrena de Jesus. Segundo, a obra escatológica. Terceiro, a obra presente. E quarto, a pré-existência de Jesus. Em geral, se começa a partir da pré-existência, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O fato de que Jesus é o verbo, é o próprio Deus encarnado. Nós vamos inverter essa ordem. Nós vamos começar a partir de pessoas que viram, que enxergaram Jesus, que tocaram Jesus, que ouviram Jesus, que conversaram Jesus. E assim, percebendo, buscando perceber como esses nossos irmãos tiveram essa experiência com Jesus, caminhar até a verdade da sua divindade. Então a aula de hoje, ela vai ser a respeito da obra terrena de Jesus. E o que a gente quer dizer com obra terrena? Nós estamos nos referindo às ações de Jesus no seu ministério na terra. Quais foram as funções que Jesus desempenhou? O que é que Jesus fez enquanto esteve aqui conosco? Em primeiro lugar, o Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, vão nos mostrar Jesus como um profeta. O que é um profeta? O que é profecia? Qual é o conteúdo da profecia? Essas são as perguntas que nós vamos começar a responder agora. No Antigo Testamento, o profeta é aquele que fala ao povo em nome de Deus. É isso que é um profeta. Aquele que fala ao povo de Deus, em nome de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Portanto, profecia é a mensagem vinda da parte de Deus, que é direcionada ao povo de Deus. É isso que é profecia. A pregação é a mensagem dos verdadeiros acontecimentos. O seu conteúdo constante está relacionado aos grandes feitos de Deus e que, por isso, por causa dos grandes feitos, ele é o único digno de louvor e adoração. Portanto, o povo, ele deve se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus o quanto antes, porque haverá um último dia, o dia de Yahvé, o dia do julgamento, o dia do juízo, o dia em que Deus exerce o seu juízo sobre os pecadores, e é por isso que ele dá tempo para que os pecadores se arrependam. O Antigo Testamento aponta para um profeta que ainda viria. É interessante que no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, Moisés, ele profetiza, ele anuncia que viria um outro, não ele, alguém que falaria e o povo ouviria. É interessante a expressão que lá é colocada, a ele ouvirás. O livro de Malaquias anuncia um profeta que viria antes para preparar o caminho do Redentor. Isso está profetizado em Malaquias capítulo 4, verso 5. Aquele que foi profetizado por Malaquias era João Batista. João Batista que veio no espírito e no poder de Elias, conforme está descrito em Lucas capítulo 1, verso 17. Ou seja, Elias não era uma reencarnação, João Batista, na verdade, não era uma reencarnação do profeta Elias, mas João Batista, primo de Jesus, que veio, né, anunciando, preparando o caminho para Jesus, ele foi um profeta como Elias. Mas esse profeta, João Batista, que veio no poder de Elias, portanto não é uma reencarnação de Elias, mas alguém que veio no poder, no espírito de Elias. Esse, João Batista, anunciou o profeta, o último profeta, Jesus. Então, aquele que foi anunciado no livro do Deuteronômio, ele é preparado pelo profeta anunciado no livro de Malaquias. João Batista vem como um profeta que prepara o caminho do último profeta, Jesus. Ao chamar Jesus de profeta, nós não estamos classificando Jesus dentro de uma categoria particular, profissional, uma categoria determinada. Jesus, ele não é um profeta. Jesus é o profeta. Jesus é o último profeta, aquele que devia cumprir toda a profecia no fim dos tempos. A sua função é preparar a humanidade para a chegada do reino de Deus. E é justamente isso que ele prega. O que é profetizar?
Profetizar é anunciar a mensagem da parte de Deus. O conteúdo dessa mensagem é a chegada do reino de Deus, é a necessidade do arrependimento para a salvação. E Jesus, ele foi o profeta por excelência, o último profeta, aquele que cumpriu as profecias, aquele que era o próprio conteúdo das profecias. E a sua função profética, ela se estende aos seus enviados. A função profética de Jesus, ela se estende aos seus discípulos, ela se estende à igreja, que hoje é voz profética, pois tem a responsabilidade de anunciar a mesma mensagem. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, tal como nós lemos em Marcos capítulo 1, verso 15. É interessante que mesmo os pastores e os líderes que anunciam a mensagem do Senhor hoje, enquanto pregadores, não são profetas no mesmo sentido que Jesus, porque Jesus é o profeta, e a igreja, quando prega, só é profética, só tem voz profética, se prega fielmente a palavra de Jesus, porque Jesus é o profeta, o cumprimento das profecias, e aquele que traz a verdadeira mensagem completa e perfeita do Evangelho. Jesus foi reconhecido como profeta porque profetizou, porque anunciou, porque sendo o próprio Deus, trouxe a mensagem de Deus àquelas pessoas, a nós, que recebemos as Escrituras. Jesus foi reconhecido como sendo um profeta, e hoje nós temos a plena compreensão de que ele é o profeta. Não só profeta, mas Jesus também é apresentado como um servo sofredor. As pessoas ouviam Jesus, percebiam voz profética em Jesus, percebiam ele como um profeta, mas à medida em que a sua vida foi se desenrolando, os fatos históricos de sua vida foram acontecendo, ficava claro de que ele veio para uma missão muito específica. O nosso Senhor Jesus, ele teve uma vida de sofrimento. Esse é um ponto importante da vida de Jesus que não pode ser negligenciado na nossa leitura das Escrituras. E as pessoas que estavam ao seu redor, nem todas, obviamente, mas especialmente os seus discípulos, foram percebendo aos poucos a realidade do sofrimento de Jesus. Em alguns momentos, até questionaram isso. Pedro, por exemplo, pediu para que o Senhor Jesus tivesse autocomiseração, autopiedade. O fato é que essa característica, essa expressão do ministério de Jesus, enquanto servo sofredor, só pôde ser compreendida após a ressurreição. Enquanto ser humano, nascido de mulher e com pensamentos e sentimentos humanos, Jesus sofreu. Lemos a respeito de sua humanidade em Mateus 1, verso 18, Lucas 2, verso 6 e verso 7, e João capítulo 2, versículo 25. A noção-chave aqui é a da substituição. Pelo seu sofrimento, se substitui a um grande número de pessoas que deviam sofrer no seu lugar. Jesus, ele se identifica como sendo o servo sofredor no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no versículo 37. O famoso texto de Isaías, capítulo 53, do verso 1 ao verso 12, é um texto que prediz o que aconteceria a Jesus. Eu acho que você lembra bem desse texto de Isaías, capítulo 53, quando nós lemos o seguinte, ali na profecia. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens se escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com o perverso, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É uma passagem clássica em que aqui nós lemos sobre o sacrifício, o sofrimento substitutivo do Redentor. Jesus em sua vida seguiu até o ápice do sofrimento, a condenação injusta e uma morte cruenta. Foi pendurado no madeiro, símbolo de maldição, conforme lemos em Gálatas capítulo 3, verso 13, e no Evangelho de Marcos, Jesus predisse 3 vezes a sua própria morte. Está registrado em Marcos 8, 31, Marcos 9, 31 e Marcos 10, versículo 33 e 34. A sua morte expiatória, ou seja, morte que paga o preço do pecado, de fato, é o evento central da história da salvação. Ali se cumpriu a profecia do Antigo Testamento, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tal como o profeta João Batista anunciou de forma clara no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. No entanto, sua morte também é consequência de seu ministério, é consequência da sua pregação. Ele pregava a verdade de Deus e como profeta se tornou um servo sofredor. Assim, a vida e a morte do servo sofredor nos trazem algumas lições práticas. Jesus é o servo sofredor predito no Antigo Testamento. Sua vida foi uma vida de plena obediência ao Pai. E apesar do sofrimento, Jesus não pecou em momento algum. Sua morte foi substitutiva, foi em nosso lugar, e por isso ele perdoa os pecados e nos traz a consciência de que, assim como ele foi obediente e ele não pecou, nós também não devemos pecar. É o que nós aprendemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 19, em Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus foi reconhecido como profeta e em função de pregar e anunciar a verdade, ele sofreu. E sofreu até a morte, e morte de cruz. E os nossos irmãos, vendo sua história e olhando para o Antigo Testamento, viram seu sofrimento e reconheceram Jesus como um servo sofredor. Mas, além de profeta e servo sofredor, Jesus exerceu a função de sacerdote. Mais especificamente de sumo sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios. Os sacrifícios oferecidos realizam ou simbolizam os meios para a reconciliação entre o homem pecador e o seu Criador Santo. A função do sacerdócio, portanto, é uma função mediadora, é uma função que faz uma ponte entre Deus e os homens. É importante perceber que sumo sacerdote quer dizer o maior sacerdote. Jesus é o maior sacerdote porque ele é o único capaz de ser mediador perfeito entre Deus e um homem pecador. Os sacerdotes humanos não são somente mortais. Jesus, sendo imortal, né, porque ele ressuscitou dos mortos, Jesus venceu a morte,
Mas os sacerdotes comuns realizam suas ofertas e morrem. Jesus não. E mais, os sacerdotes humanos precisam oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Essa lógica está descrita em Hebreus capítulo 7, verso 27. Mas Jesus, diferente dos sacerdotes humanos comuns, ele se ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Ao mesmo tempo, ele não precisava oferecer sacrifício por ele, porque ele não era pecador, tanto quanto o sacrifício que ele ofereceu foi perfeito. Por isso, não precisa ser repetido. Jesus foi ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote que apresentou o sacrifício. Segundo lemos nas Escrituras, Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está profetizado no Salmo 110, verso 4. Mas o que isso quer dizer? Melquisedeque, rei de Salém, é um personagem que aparece na história de Abraão, no livro do Gênesis, no capítulo 14, no verso 18 e nos versículos seguintes. Ele é um tipo de Cristo, ou seja, ali ele está prefigurando Jesus Cristo. É importante a gente ressaltar que todo o tipo, todo o símbolo que aponta para Jesus Cristo não tem uma relação perfeita, ok? Melquisedeque foi um personagem histórico, que teve a sua função histórica, a sua atuação, mas ele era um tipo, ele apontava para Cristo, de alguma forma, na sua história, né, nos fatos relacionados ao seu personagem, apontavam para Cristo. Veja os detalhes da aparição de Melquisedeque lá em Gênesis capítulo 14. Ele não era descendente de Abraão, ele não teve genealogia registrada, não se diz quando ele nasceu ou quando ele morreu, sendo feito semelhante, quer dizer, tipo de Cristo, porque a história de Melquisedeque é uma história singular. Lembrando, né, Jesus tem genealogia, Jesus é descendente de Abraão. A questão aqui é a singularidade. Melquisedeque é um tipo de sacerdote diferente dos outros sacerdotes, assim como Jesus é um sacerdote diferente de outros sacerdotes. A história de Melquisedeque é muito singular. E a perfeição do sacerdócio de Jesus é confirmada pelo fato de que é um sacerdote para sempre, conforme a profecia do Salmo 110, verso 4, que diz que a ordem de Melquisedeque é para sempre. Ou seja, que o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. A perfeição do seu sacerdócio é estabelecida pela impecabilidade da sua vida terrestre. Jesus, ele tomou sobre si a nossa humanidade a fim de redimir a nossa humanidade e elevar a nossa humanidade nele mesmo para uma posição gloriosa, uma posição que tinha sido nosso destino. O ser humano pecou, caiu do estado de retidão, não atentou para a árvore da vida, mas comeu do conhecimento do bem e do mal. Em Cristo Jesus nós temos tanto o sacerdócio quanto o sacrifício, que foram cumpridos e finalizados. O que aprendemos com isso? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, portanto não aceite nenhum tipo de mediação. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito e completo, o preço já foi pago. Ministros, pastores, não são sacerdotes entre você e Deus. Jesus é o único sacerdote. Nós todos fomos feitos sacerdotes porque em Cristo Jesus todos temos livre acesso ao Pai. O sacrifício de Jesus foi perfeito e completo e por isso não existe nada que você possa fazer para pagar por esse acesso a Deus. O que hoje nós oferecemos a Deus é o que o Antigo Testamento vai nos chamar de sacrifício de louvor. Ofertas pacíficas, ofertas que não são um pagamento de preço para sermos abençoados ou salvos, mas são um fruto de lábios que confessam o seu nome, tal como nós lemos em Hebreus capítulo 13, verso 15. Mais que palavras, Deus requer as nossas vidas. Deus quer que eu e você sejamos culto a Ele. Romanos capítulo 12, verso 1.
vai nos orientar isso. E o que nós confessamos com a boca, devemos confessar com os nossos gestos. Devemos fazer jus ao preço que foi pago, conforme lemos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao verso 19. Assim, queridos, nesse nosso estudo de hoje nós vimos a obra terrena de Jesus. O que foi que o nosso Jesus aqui fez na terra? Ele atuou como um profeta, anunciando o reino que foi aproximado nele, porque Jesus é o próprio rei. E sendo rei, vindo ao ser humano, ele aproximou o reino de Deus e orientou que todo pecador se arrependesse e nele cresce. Jesus veio para sofrer em nosso lugar. Ele sofreu as mais duras afrontas, sofreu com uma vida de privações, de rejeição, e sofreu até o fim, chegando à morte de cruz, morte que nos era destinada. Jesus foi sumo sacerdote, o grande sacerdote, porque ele se fez mediador, se fez a ponte entre Deus, o Criador Santo, e eu e você, pecadores. E o sacrifício que ele ofereceu foi final, foi definitivo, perfeito, eterno. E em Jesus nós temos livre e completo acesso ao Pai. Como não adorar, como não aclamar, como não se lançar aos pés desse Jesus? Esse Jesus que nos chama a profetizar, que nos chama a pregar a mensagem do reino, que convida pecadores ao arrependimento. Como não nos prostrar diante daquele que sofreu por nós em nosso lugar, um sofrimento imerecido, mas que ele assumiu em nosso lugar, para que eu e você hoje pudéssemos ter uma vida de obediência ao Pai. Como não adorar, como não aclamar aquele que veio até nós para abrir um caminho que eu e você não podíamos traçar, não podíamos trilhar. Aquele que veio ser o nosso mediador, fazendo a ponte de um relacionamento quebrado, de um relacionamento destruído entre o ser humano e o Deus Criador. Eu quero convidar você, meu querido, a se colocar diante desse Deus agora, em oração, pedindo que Ele ilumine a sua vida, transforme o seu ser. Se você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconheça isso agora, hoje, onde você estiver. A você, meu querido irmão, que você receba na sua vida o poder e a ousadia do Espírito Santo para pregar com convicção e anunciar esse evangelho do reino, porque nós recebemos a função de profetizar, de anunciar a mensagem desse profeta, do profeta Jesus, de mostrá-lo como o servo sofredor que pagou o preço em nosso lugar, de anunciá-lo como mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e nós nos rendemos à verdade de Tua palavra, suplicando por graça e misericórdia, implorando por poder e ousadia, oportunidade e capacidade de aproveitar cada uma dessas oportunidades para anunciar o Evangelho. Que o Senhor nos dê a graça de obedecer ao Senhor, valorizando em nossas mentes e corações o preço que foi pago. Nós nunca vamos saber qual foi o preço, porque Ele pagou em nosso lugar, Ele sofreu em nosso lugar. E mesmo o nosso sofrimento não chega aos pés do sofrimento de Jesus. E quando sofremos, não precisamos e não devemos pecar, porque o Senhor nos sustenta e nos compreende, porque Jesus mesmo também sofreu. Ah, Pai querido, nós te rogamos agora, pela ação misericordiosa de Teu Santo Espírito, fazendo com que tenhamos a capacidade de nos chegar dia após dia em comunhão com o Senhor, porque nós temos livre e completo acesso. Não faz sentido não orar, não faz sentido não estudar a Tua palavra, não faz sentido não cantar louvores ao Senhor, não faz sentido não viver uma vida que seja dedicada como sacrifício de louvor ao Senhor, porque o Senhor é tudo o que temos. Ah, Pai querido, nos ajuda. Nós Te adoramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
nós estamos nos encaminhando para o final da nossa aula e mais uma vez eu quero te convidar a um momento de louvor e adoração a esse profeta Jesus, a esse servo sofredor Jesus Cristo, a esse único e suficiente mediador, o nosso Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com tudo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu irmão querido, como é bom estarmos juntos. Por isso eu quero convidar você a estar conosco. Próxima quarta-feira, presencialmente, às 19 horas, nosso culto de oração. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, o nosso culto matutino, em que poderemos juntos cantar e adorar ao nome do Senhor. Logo após, nós temos a nossa escola bíblica dominical presencial. Uma oportunidade de estudarmos a Bíblia juntos e não só. Você poderá interagir, diferente dessas nossas aulas que têm sido online, apenas em função da pandemia. Assim, eu convido você a estar presencialmente nas programações da igreja. Aos poucos, nós retomarmos a nossa vida como ela era antes. Bem, ainda usando máscara, ainda respeitando certo distanciamento, mas crendo que muito em breve Deus há de nos abençoar, restaurando a nossa sorte, como as torrentes no Negev. O nosso Deus é o Deus que nos faz sorrir, é o Deus que nos faz louvar, é o Deus que nos faz adorar. Sejamos despedidos, queridos, com a bênção. Até o nosso próximo encontro presencialmente, se Deus assim nos permitir. E o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu